Recording in progress. Bom, em primeiro lugar, agradecer aí ao Fernando Galego, aluno aqui de mestrado aqui do PPE e também analista ambiental do IBAMA. O Fernando tem aí cooperado muito aqui com o PPE, na possibilidade de trazer um pouco da experiência do órgão licenciador federal em atividades, principalmente atividades offshore no Brasil. Então, ele vai fazer uma palestra hoje sobre isso, no âmbito do IBAMA, quais são os principais desafios, principais possibilidades aí de sinergias, etc., né? Então, hoje nós temos aí, além da atividade de exploração, perfuração, produção de petróleo, nós temos agora a possibilidade de termos também as atividades eólicas, de uma certa maneira, na extensão do litoral, e temos toda essa questão relacionada à sensibilidade da área, né? E a questão regulatória, que também está correndo atrás um pouco do prejuízo. Eu acho que o Fernando vai falar um pouco disso. A palestra está sendo gravada, tá, Fernando? Então, não pode falar palavrão, tá? Então, com você a palavra, você pode compartilhar aí sua tela, tá? Tem uma série de pessoas que estão assistindo via online e tem pessoas aqui também assistindo de forma presencial aqui na sala. Ótimo, maravilha. Pronto, tudo ok. Estão enxergando a tela inteira ou não? Tá ótimo. Eu vou só dar uma arrumada aqui, só um instantinho. Uma questão nossa aqui. Tudo bem, pode começar. Então tá. Boa tarde, gente. Estão enxergando a tela ainda? Inteira? Sim. Beleza. Então, boa tarde, obrigado pelo convite. Como o Marco comentou, eu sou analista ambiental do IBAMA, né? Eu sou oceanógrafo. Na verdade, de formação, sou oceanólogo, né? Sou formado lá em Rio Grande, que é um curso de oceanologia e não de oceanografia como existe, mas aí é apenas diferenças de nomenclatura de curso ao longo da costa brasileira. Mas eu sou oceanógrafo, estou no IBAMA ali há uns 13 anos já, 14. Então, já estou com uma experiência boa aqui, já passei tanto pela atividade de exploração, estou atualmente há 9 anos na equipe que faz o licenciamento de produção de petróleo aqui no litoral brasileiro, né? Aí estou no mestrado, finalizando aí agora o mestrado, devo defender em março do ano que vem. Então, estou na etapa final de escrever já toda a proposta que estou trabalhando. Eu estou trabalhando com espécies exóticas dentro dessa atividade, né? Dentro de todas as atividades offshore envolvidas no Brasil. Só por curiosidade, né? Então, Marco, obrigado aí pelo convite de novo, de falar um pouco aí dos impactos ambientais da atividade offshore, que é um assunto que é bem interessante para mim, garanto que para a Glória também, né? Sempre integrado nisso aí. Bom, aqui eu vou tentar abordar o que o Marco comentou, tanto dizer um pouco dos desafios que a gente tem de regulamentação, quanto aos marcos e direcionamentos que já estão sendo oficializados pelo IBAMA e de direcionamento técnico, né? O principal norteador que nós temos, até para estabelecer a competência nesse tipo de análise, a gente tem uma lei complementar, né, a 140, ela é de 2011, ela que estabeleceu ali quais são as responsabilidades de cada ente, tanto de União, Estado, Distrito Federal e municípios, cada um atribuindo as suas competências, né, para o Sistema Nacional de Meio Ambiente. E ela estabelece que compete, né, com as ações administrativas da União, promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil ou em países limítrofes,
ou localizados ou desenvolvidos no mar territorial ou plataforma continental da Zona Econômica Exclusiva. Então, quando a gente começa a falar de atividades offshore, a gente obrigatoriamente já entra dentro da competência do IBAMA. Tem algumas atividades, como atividade portuária, que existe uma delegação de competência por parte do IBAMA e que atribui essa capacidade de licenciamento a alguns estados. Mas o estado tem que comprovar que tem equipe técnica capacitada para isso, tem todo um certo, vamos dizer, um trâmite jurídico para se atender a esses pontos. E não é raro ter questionamento de Ministério Público de alguns desses licenciamentos, de alguns desses acompanhamentos desse tipo de atividade, onde o Ministério Público cancela essa declaração de competência que foi emitida pelo IBAMA e volta o licenciamento para o órgão federal, né? Aqui está um documento que foi até feito por um colega nosso do IBAMA, junto com o professor Emílio, até o Cristiano fez a defesa dele de doutorado há pouco tempo atrás aí, não exatamente sobre esse paper aqui, mas esse paper do Cristiano foi bom porque ele já apresentou as primeiras divisões que a gente já conseguiu delimitar dentro do que a gente pode considerar como os grandes planos e programas nacionais, para essa intersecção que existe um tanto de lacuna quanto são os projetos, né? Os projetos que são licenciados. E é o que ele coloca ali como multiprojetos, que é meio que um misto entre uma análise de estudo de impacto ambiental ou de uma avaliação ambiental estratégica, que é esse CIA aí, né? Esse Strategic Economic Analysis. Que aí essa avaliação que foi feita pelo Cristiano aqui foi exatamente as etapas do pré-sal, porque, ou seja, são várias atividades de um mesmo empreendedor numa área geográfica gigantesca, que é a atividade do pré-sal, aonde se conduzia um processo de licenciamento de forma fracionada, como ocorria, ou seja, a empresa quer fazer o desenvolvimento de um campo, então inicia um processo de licenciamento, ou de outro campo, quer instalar um gasoduto. Isso seria extremamente complexo e não muito útil, porque como a gente está tratando de ambientes offshore, muita coisa da caracterização ambiental, da geologia, isso não vai alterar de um ano para o outro, não vai alterar ali com uma margem de 20 quilômetros de distância, é muito difícil de ter uma alteração no padrão ambiental desse. Então, a condição ambiental da região onde a gente trabalha permite esse tipo de avaliação um pouco mais estratégica. Então, esse documento, esse paper que o Cristiano publicou, ele vem bem fazendo esse tipo de avaliação, quais são os prós e os contras desse tipo de integração, né? Então, aqui entra desde atividades de teste de campo, atividade de desenvolvimento de longa duração, instalação de gasoduto, então é um pool bem grande aí, e já é um bom início para a gente começar a discutir exatamente essa dificuldade que existe nesses grandes estudos, né, de áreas geográficas que o Brasil e a sociedade, vamos dizer assim, ambiental mundial tem de fazer essas avaliações mais integradas, né? Quem acompanhou essas atividades que estava há uns 2 meses atrás, mais ou menos, quase diariamente nos jornais, apontava lá os estudos da margem equatorial, aonde o IBAMA acabou negando uma licença. Uma das justificativas foi exatamente pela ausência de um estudo ambiental, vamos dizer, estratégico, né? Que no Brasil, aqui para a área ambiental offshore, o nome que foi dado foi de avaliação ambiental de áreas sedimentares, esse AAAS. E que é uma avaliação estratégica, por outro nome, tem toda uma premissa, tem estudos diferentes de um EIA-RIMA, já porque não existe vamos dizer assim, um empreendimento específico a ser implantado. Existem cenários futuros de desenvolvimento, né? Então, na época lá da Foz da Amazônia, se alegou exatamente que não poderia existir uma dificuldade dentro do licenciamento exatamente por não saber quais são os futuros impactos das outras atividades. Resumindo, lá eles estavam querendo fazer um poço para perfurar para saber se existia petróleo ou não.
Esse estudo ambiental sedimentar, esse AAS, que faz essa avaliação estratégica, ele vai além. Ele não só pensaria nisso, como ele já estabeleceria. Bom, olha, ali pode ter óleo. Se tiver óleo, qual é a qualidade do óleo que vai ter? Vai ser um óleo com gás? Ah, se for com gás, vai ter que instalar um gasoduto. Que gasoduto é esse que vai instalar e vai instalar para onde? Qual as dificuldades ambientais que a instalação desse tipo de estrutura naquela região vai exigir? Qual o tipo de outras plataformas que vão ter que ser instaladas? Que tipo de resposta ambiental? Ou seja, esse estudo ambiental de áreas sedimentares ele trabalha com um cenário de desenvolvimento que vai dizer, olha, a produção pode ser pequena, média ou grande, isso vai depender, vai necessitar de instalação de um poço, ou de 3 plataformas, ou de uma centena de plataformas. Então, em cima dessa avaliação que isso ocorre. E vamos dizer assim, a contextualização que teve lá foi exatamente uma dificuldade em se planejar ou se verificar o real impacto que essa atividade de petróleo vai desenvolver lá, porque não se sabe quais são as demandas e as necessidades que aquela região promove, né? E eles até alegaram que, olha, a única AS que já foi estudada e apresentada é essa que eu estou apresentando para vocês aí, que é de área sedimentar da Bacia de Sergipe e Alagoas. E ela foi executada pela a ANP que foi a responsável pela sua execução, e esse é o resultado que eu estou apresentando para vocês. Aqui do lado esquerdo tem todas as, vamos dizer assim, os indicadores, né, ambientais que foram considerados, né, como principalmente aqui os resultados, né, dos resultados que foram apresentados. Então, nós temos ali um complexo recifal, que tem legislação própria que estabelece essa obrigação, tem a presença de lamas, que tem uma forte utilização por pescadores na pesca do camarão, tem unidades de conservação, tem o tempo de toque, caso tivesse a operação de atividade de petróleo nessa região, o que está pintado de azul já daria um toque menor do que 20 horas, ou seja, se acontecesse um vazamento, não daria tempo de resposta para a empresa fazer o controle da costa, da linha de costa, né? Aí tem área de ocorrência de peixe-boi e outras atividades complementares, né? E do lado aqui direito, onde está isso pintadinho de rosa e de verde, foi o resultado final do estudo, que ele indicou que onde está rosa é o que o estudo ambiental declarou como uma área não apta para a realização da atividade de petróleo, e o que está em verde é o que ele declarou como uma área apta, né? Se a gente fizer aí uma aproximação com o que já existe de blocos licenciados, a gente pode ver que os blocos mais antigos e que têm atividade, quer dizer, tinham, né, atividade de produção, porque todas já descomissionaram agora, né? Descomissionaram, não, encerraram a atividade, estão em processo de descomissionamento. São atividades mais antigas, que são essas amarelas, que estão em áreas não aptas, né? Mas todas essas outras, que são as futuras atividades de atividade de produção de petróleo nesse litoral do Sergipe, são em águas profundas, né? Tanto que até essa área é considerada como Sergipe Águas Profundas, onde teve até descoberta do pré-sal nessa região também, e existem projetos em licenciamento nessa região. Ou seja, tem uma boa compatibilidade aí com a real demanda que existe das pesquisas geológicas que indicam petróleo, apontando que a grande intensidade das futuras atividades ocorrerão nessa área que o estudo já indica como sendo apta, né? Só que mesmo o estudo apresentando esse resultado, que coloca só as áreas não aptas, as extremamente costeiras, a gente pode ver pelo cronograma da AES aí, que é exatamente essa linha do tempo que apresentou o estudo, a portaria que estabeleceu essa AES é de 2012, teve a criação de um comitê de trabalhos ali em 2014, a elaboração do estudo do termo de referência começou lá em 2015, quem ganhou a licitação foi a Ecology, que é uma empresa de consultoria, onde o estudo foi realizado aí de 2017 até 2020. E no ano de 2021, esse Comitê Técnico Ambiental, que era formado pelo IBAMA, ICMBio, Marinha, ANP, EPE, acredito que eram esses,
que eles apresentaram essa contextualização final dos estudos, né? E lá em 2021, a gente apresentou esses estudos e apresentou, né, para tomada de decisão por essa comissão interministerial. E até hoje esse comitê ainda não se posicionou sobre esse estudo, mesmo ali dizendo que, olha, todas essas atividades que vão ser liberadas estão em águas mais profundas, ou seja, e são áreas aptas, a gente vê uma pressão grande pelo MME de tentar uma reversão do que foi indicado no estudo ali, de como área não apta para ser declarada como área em moratória, pelo menos ali, ou se não a área toda, algumas áreas ali, porque existe um interesse do Ministério de Minas e Energia em promover o desenvolvimento naquela área onde o estudo ambiental declarou como sendo não apta. Então, aí a gente já começa a identificar, né, esse tipo de conflito de conflitos, né, de ruídos que podem trazer quando não se existe um planejamento espacial desse tipo de atividade, né, que acaba congregando aí não só atividade de perfuração, mas deslocamento de embarcações, instalações de futuros gasodutos que vão interagir com a atividade de pesca, a atividade de turismo. Então, esse estudo ambiental ele apresentou todas essas avaliações. Então, já dá um cenário da complexidade que é esse tipo de discussão, né? Então, a AAS é uma ferramenta que está disponível para o Brasil fazer esse tipo de avaliação espacial, né? Vamos dizer assim, contemplando os vários usos. E uma outra iniciativa também que nós temos aí, que está em vigor, é esse planejamento espacial marinho, que é estabelecido principalmente pela CIMI, né? Onde já desde 2000, e se eu não me engano, 2009, ela já tomava frente um pouco nessa discussão de um planejamento espacial marinho, por diversos motivos, né? Mas em 2012, 2014 já teve uma iniciativa disso, já tinha um trabalho já correndo nessa linha, e desde que aí o Brasil, né, nessa conferência em 2017, ele assumiu um compromisso voluntário de implantar esse planejamento espacial marinho até 2030. Então, além disso, nós temos esse compromisso voluntário aí pelo Brasil junto à ONU, né, para fazer essa implantação. E só que, felizmente, aí a gente já está vendo alguns cenários maiores do que uma simples adesão, né, indicação de adoção quanto a isso. BNDES, em apoio a essa iniciativa, também já lançou essa seleção pública aí de fomento de um projeto piloto para esse planejamento espacial marinho, que vai contemplar aí principalmente o sul do Brasil, né, ali Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, fazendo toda uma avaliação e especificação não tão direcionada à atividade de petróleo como é a AAS, mas de uma maneira mais ampla também. Ele busca ele vai contemplar não só o petróleo, mas diversas outras atividades, só que possivelmente não com tanta profundidade e foco na atividade de petróleo como a AES, mas também é uma ferramenta que é extremamente útil, né? Fernando, Oi. eu tenho uma pergunta aqui, é sobre esse planejamento ambiental marinho, espacial marinho. Ele não vai ter a mesma lógica da AAS em termos de indicar áreas aptas ou não. Parece que ou vai ter algo nesse sentido. Ele vai identificar áreas sensíveis, áreas aptas a atividades de exploração ou áreas inaptas, áreas em moratória. Você sabe disso? Olha, até nesse que tem aí, teve até um evento que foi aí de setembro, finalzinho do mês passado, e teve uma reunião com a presença aí da ministra, presidente do IBAMA, representante da Marinha, Ministério de Minas e Energia, onde eles já comentaram um pouco sobre isso. O PEM, né, que eles chamam, né, Planejamento Espacial Marinho, ele está mais para identificar aonde já ocorre e, vamos dizer assim, as vocações que cada região tem para desenvolver determinada atividade. O que vai ser feito quando ocorrer uma sobreposição entre essas atividades, isso está muito em dúvida ainda. Aí você está certo em dizer que esse planejamento espacial marinho não vai definir
que uma área é apta ou não apta para uma determinada atividade. Ele só vai apontar que, olha, aqui existe potencial para eólico offshore, para petróleo e para navegação, mas só que é uma área extremamente relevante para pesca. Então, quando alguém for discutir o que for ser feito ali, vai saber que vai ter que chamar pessoal de petróleo, vai ter que chamar o pessoal de elétrica, vai ter que chamar Minas de Energia, vai ter que chamar a Marinha e vai ter que chamar os pescadores. Então, é isso, o PEN é mais de identificação, né, e de georreferenciamento dessas vocações ambientais aí de cada região. É uma ferramenta que exatamente essa proposta do BNDES vai para dar um norte, né, vai dar servir como um primeiro exemplo nesse tipo de identificação, mas sem dúvida essa solução de conflitos que sem dúvida vai ocorrer em determinados locais, isso vai ser uma solução política e não vai ser um PEN, assim como também não é o AAS que resolve essas questões, né? Então, vamos dizer assim que, de grosso modo, ferramentas que nós temos de planejamento espacial, o que está se deslumbrando no Brasil de implantação é essa, né? A AAS e esse PEN. Sendo que nos últimos tempos aí eu estou vendo um maior direcionamento para o PEN do que o da AAS, né? Não vou dizer nem um direcionamento, mas um interesse político em tentar, vamos dizer assim, deslanchar um tipo de iniciativa seria por esse caminho aí do PEN. Bom, por que que esse planejamento espacial é extremamente importante? Porque nós temos cenários totalmente diferentes de desenvolvimento de atividades nessas regiões, né? Aí nós temos exemplo é uma foto ali dessas plataformas fixas mais próximas à praia ali, isso é no litoral do Sergipe, onde nós temos atividades correndo ali a 5 quilômetros da costa, ou seja, da praia é muito visível essas instalações. E, do outro lado, nós temos atividades extremamente distantes, como é o caso ali do pré-sal, que é essa outra foto com grandes embarcações, uma estrutura gigantesca ali, que está a 180, 200 quilômetros da costa, aonde toda a logística, a mobilidade, isso já é totalmente distante quanto a isso. Então, são cenários de desenvolvimento, de discussão técnica e também de valores a serem investidos, né, em cada região, que são tremendas, né? Só para a gente começar a internalizar isso, um custo de instalação de gasoduto para atender o pré-sal, ele tem que ser muito bem avaliado e tem que ser estimado e aproveitado durante um longo tempo para se pagar, porque são 180 quilômetros de duto instalados numa lâmina d'água aí de 2.000 metros de profundidade, que ele não pode ser instalado para fazer o escoamento de gás durante 10 anos. Então tem que ser muito bem pensado e lá foi pensado exatamente, porque ele tem um amadurecimento, tem uma avaliação e um conhecimento dos poços e de todo o potencial da região que permite esse tipo de instalação de equipamento, né? Então é essa uma avaliação, essa é uma das críticas que existe para o desenvolvimento, uma aceleração, né, ainda mais nesse cenário que nós estamos aí de mudança da matriz energética brasileira, de um maior e uma intensificação dessa pesquisa lá na margem equatorial, que é botar dúvida quanto a isso, tá? Mas e se lá for extremamente favorável? Que tipo de gasoduto vai ser instalado? Isso vai para onde? Aquela região permite a instalação de gasoduto, já que tem uma movimentação de sedimento no fundo gigantesca e muito grande, até que ponto existe segurança jurídica para esse tipo de instalação? Aí, ou seja, não, existe gás, então vai ter que ser transportado por gasoduto, então é uma outra avaliação econômica dessa atividade que tem que ser feita. Então, é esse tipo de aprofundamento que essa avaliação espacial marítima aí, ela tem essa tem potencialidade, né? Porque quando a gente entra dentro do licenciamento ambiental, né, como eu disse ali, que é a atribuição do IBAMA, a gente começa a sair do que é um cenário, do que é um objetivo, para uma atividade em si. Então, essa também, aqui a gente já pode até indicar uma outra crítica que foi feita, e pode-se dizer até que está um pouco correta, que é de que o IBAMA ele não tem competência para fazer a avaliação da matriz energética ou das opções que existem, né? Isso eu estou falando quando se trata do licenciamento.
Então, ali o IBAMA, a gente vê até algumas matérias que o IBAMA optou em emitir uma licença para a bacia potiguar em vez da Foz do Amazonas. Cara, o IBAMA não tem a opção de emitir ou não. Quer dizer, a única pessoa que tem a opção de emitir ou não uma licença é o presidente do IBAMA, que compete exclusivamente a ele essa prerrogativa de assinar ou não. Mas o órgão ambiental ele é obrigado a fazer uma avaliação dos estudos ambientais que são apresentados. Então, existe essa avaliação. E essa avaliação do licenciamento ambiental, quando ocorre, é em cima de um empreendimento específico, ou seja, é um empreendedor que oficialmente já tem uma autorização da ANP para perfurar ou para produzir petróleo naquele local, e esse empreendedor vai indicar para o IBAMA que ele vai fazer, eu vou perfurar utilizando esse tipo de sonda, e esse sonda vai perfurar um poço de tantos quilômetros de profundidade, vou utilizar essa técnica, vou operar nessa região com esse tipo de embarcação dando apoio. Então, em cima dessas informações, que são técnicas específicas dali, que o IBAMA consegue fazer esse tipo de avaliação. Então, também a gente não pode considerar que, pelo IBAMA ter negado a licença na Foz do Amazonas, que ele vai negar todas. Como eu disse, ele negou foi uma atividade da Petrobras naquela locação. E dentro dessa avaliação, a Petrobras indicou que ia usar uma plataforma X, com equipamentos Y, com plataformas deltas e por aí vai. E o que o IBAMA avaliou foi exatamente esse conjunto de empreendimentos e falou, não é possível fazer com essa descrição de atividade que você nos apresentou. Então, a gente já começa a entrar por essa vamos dizer assim, não divergência, né? Mas distinções aí entre o que é um projeto amplo e não concreto para o que é uma atividade licenciável, né? E, para sorte nossa, e principalmente para vocês que vão atuar aí nesse planejamento, e na gestão ambiental de atividades, o licenciamento ambiental ele já tem várias diretrizes e encaminhamentos, né? Aqui é uma cópia até do que eu peguei do site do IBAMA, aonde você clicando ali em assuntos de licenciamento ambiental, você pode ver aqui que depois vários documentos que é até interessante de ver, mas nós temos aqui orientações técnicas. Ou seja, são orientações que vão além do que a legislação já permite, onde o órgão ambiental já estabeleceu alguns critérios, né, que ele observa, né? E na página ali, clicando nessas orientações técnicas, vem todo um rol exatamente, de definições, de diretrizes, de normas técnicas que já foram implementadas. Aqui eu não fiz nenhum filtro para mostrar apenas as normas técnicas dessa coordenação de petróleo e de gás, que é essa CGPEG que vocês estão vendo aqui, né? O que eu estou aqui, né? Aqui, ó, esse CGPEG, é Coordenação Geral de Petróleo e Gás, que atualmente já até mudou de nome, mas em grosso modo é isso. Aqui a gente já pode traçar até um outro ponto, que como eu disse, que a área ambiental dessa região offshore, ela tem grande homogeneidade, a geologia não muda, os seres vivos que estão ali vão continuar ocorrendo ali durante os próximos 5 anos, sem dúvida. Não é como num cerrado que num período de chuva tem uma coisa, tem outra, daqui a um tempo ele sofre mudanças muito dinâmicas, né? E ao lado de um cerrado a gente já pode ter um outro tipo de campo, um alagadiço. No ambiente offshore, isso é um tanto quanto mais homogêneo. Então, isso já permitiu uma qualificação muito mais intensa da equipe técnica, e exatamente por essa qualificação a gente já conseguiu amadurecer muitas coisas dessas discussões de maneira consolidada e colocar isso no papel. Então, por isso que, mesmo eu não tendo filtrado e para apresentar para vocês aqui apenas informações das atividades offshore, o próprio IBAMA ele apenas apresenta essas orientações técnicas, quase todas exclusivas da atividade offshore, né? Essa primeira nota técnica, nota 5 aí, é que apresenta os impactos decorrentes da perfuração. Essa nota 2 é o programa de educação ambiental. Aí aqui, programa de educação ambiental, né? Diretriz para apresentação dos relatórios de uma maneira mais ampla, projeto de controle de poluição das atividades de exploração e produção, tem um cadastro de unidades marítimas, ou seja, é tudo muito focado no atendimento dessas exigências ambientais, né? Tanto que a gente pode ver essa nota técnica 0213 aqui,
ela é uma tabela única para informações do PEI e do PEVO, que são exatamente os planos de emergência individual das plataformas e os planos de atendimento de vazamento de óleo, né, das plataformas. O PEI é um plano que é aplicado interno de uma estrutura offshore, ou seja, vazou um óleo no cais de uma embarcação, de uma plataforma. Tem todo um rito e um procedimento que vem. O PEVO já é em caso quando o óleo atinge o mar, o que tem que ser feito, quais são os critérios que têm que ser atendidos. Então, aqui já tem um amadurecimento técnico, né, das exigências que são legais. A gente viu a realidade operacional brasileira e, com base nessa realidade operacional brasileira, estabeleceu esse rol de notas técnicas que estão sendo elencadas no site do IBAMA e são totalmente acessíveis para vocês, né? Pode ver que a coisa não é pequena, não trata só de emergência, trata aí de projetos de monitoramento ambiental, educação ambiental dos trabalhadores, compensação da atividade pesqueira, esse até mais recente aí de 2020, né? O PCAP também aí de 2022, que também foi novamente estabelecido. Ó, tem diretrizes para elaboração do RIMA, né? Que existe algumas definições e normativas até do CONAMA que estabelecem as formas de apresentação do EIA e do RIMA, e aqui a gente estabelece até um rito mais específico do RIMA para as atividades de exploração e produção de petróleo. E tem, né, dessas notas técnicas e tem outras diretrizes também aí apontadas, ou seja, existe já um arcabouço técnico já de mão do IBAMA aí e acessível a vocês exatamente com esse amadurecimento técnico dessas questões, né? Aqui a gente se depara já, até Glória, isso é algo até que foi recente aí também, que foi coisa da última gestão de governo que a gente encontrou aí, que a gente viu um direcionamento para atender até um desses novos projetos de lei que existiam, que falava o licenciamento por adesão, o licenciamento por checklist, tanto que a gente falava que era o McLanche feliz do licenciamento, você pedia licenciamento número 1, 2 ou 3, pedia e já sairia com ele, que seria a ideia do que seria plantado. Só que teve toda uma discussão, né? Isso aqui eu fiz uma simplificação extremamente grosseira, né? Da discussão que teve abordando isso. Mas teve sim um esforço em fazer uma planificação de tentar identificar o que é uma atividade, quais são as suas subatividades que são feitas, cada atividade dessa, quais são os aspectos e impactos ambientais gerados para já condicionar a uma medida de mitigação. Aí o empreendedor ia dizer, olha, eu faço perfuração em água rasa. Aí o próprio sistema já iria identificar perfuração em água rasa, então tem esse tipo de atividade, esse tipo de aspecto, esse tipo de impacto, então você obrigatoriamente vai ter que fazer isso. A proposta que a gente identificava era mais ou menos para esse direcionamento. Só que na prática, na hora deles verem, acabou se deparando com a realidade que não é bem isso, né? Mas alguns resultados foram até interessantes, né? Que exigiu que a equipe técnica se debruçasse, né? E fizesse essa descrição dos empreendimentos, dos aspectos dos impactos, que por um lado é até útil para a equipe técnica, que vai promover uma homogeneidade de tratamento quando a gente lidera com empreendimentos de uma maneira geral, porque tem horas que, dependendo de uma equipe, pode ser uma equipe que não tenha tanta experiência, ela pode analisar um estudo ambiental e o estudo ambiental simplesmente, por algum motivo, esqueceu ou não incluiu uma subatividade que é extremamente relevante e impactante e acabou não incluindo nenhuma medida quanto a isso. Então, esse plano de gestão ambiental, ele já veio com esse objetivo, né, de sistematizar ações e atividades que constituem as medidas de prevenção e tratamento de impacto ambiental. Então, teve todo esse esforço aí de mapeamento, né? Aqui, esse também é um documento que está acessível nesse link que eu coloquei abaixo ali também, que ele está distribuído, né? Aí ele está mais estruturando como que eles pensaram nesse plano de gestão ambiental, vamos dizer assim, na configuração dele. E depois teve os esforços, né, para atender aos objetivos dessa determinação, né? Que aí cada tipologia que o IBAMA licencia, ou seja, pessoal de hidrelétrica, de linha de transmissão, também fez esse esforço
de fazer essa relação causal e de referência, né? Ou seja, dentro desse guia de avaliação de impacto ambiental, a gente teve que se debruçar contra isso e deu um resultado até interessante. Aqui eu estou trazendo exatamente essa consulta pública, né? Ou seja, aí a gente dá para ver que foi um exercício interno do IBAMA, mas também aberto a contribuições públicas, isso é louvável ali, para ele exatamente identificar essas relações causais, né? Então, também é um documento que está acessível e está bem amplo ali com todas as informações e impactos, né, quanto a isso, né? Aqui eu trago um modelo conceitual do que foi tratado nesse projeto aí como um todo, né? O projeto ele acaba dividindo em fase, divide em macroatividade dividida em atividade. Cada atividade contém seus aspectos ambientais, ou seja, característica inerente a ela que pode interagir com o meio ambiente e causar um impacto ambiental. E cada impacto ambiental desse tem que ser visto e exigido, né, medidas ambientais para atuar em cima desse impacto ambiental. Então, aqui também ele já traz, né, nesse documento geral ali, ele já traz uma definição do que é o aspecto ambiental, né, que é o elemento ou característica da atividade. Isso aqui é quase a definição da que a ISO, né, acabou trazendo para a gente, que o Sanches também, né, um dos principais nomes aí de avaliação de impacto ambiental, também acaba incorporando, e que o IBAMA norteia também como diretriz técnica a ser observada nas avaliações e interações ambientais nessas regiões. É identificar quais aspectos ambientais da atividade estão relacionadas e ocasionam os impactos, né? Então tá aqui a definição de aspecto ambiental. A própria definição de impacto ambiental aqui também é trazido, né? Que corresponde a qualquer modificação no meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulta ou possa resultar direta ou indiretamente das atividades, produtos, serviços de empreendimento. Ou seja, ele resulta, né, da interação de aspectos ambientais da atividade com o meio ambiente receptor, né? Ou seja, o ambiente que tá lidando ali com essas questões. E as medidas ambientais que são propostas exatamente para atuar em cima desses impactos, ela tem que atender exatamente essa hierarquização, né, da mitigação, né, que ela primeiro o primeiro objetivo, né, principal dela é evitar impacto negativo ou de maior extensão possível, minimizar o que não pode ser evitado, remediar o que não pode ser reduzido, compensar o que não pode ser remediado e potencializar os impactos positivos. Então, é com isso aqui, vamos dizer assim, que é a receita padrão, né? E o conteúdo mínimo que tem que ser observado nessas discussões técnicas de avaliação de impacto tem que ser contemplado nos estudos de impacto ambiental. Aqui, como exemplo, tá, Marco? Eu vou trazer mais aqui só um debruçado da atividade de perfuração. Poderia trazer aqui o da sísmica e também o da produção, mas seria extremamente repetitivo em alguns pontos aqui, né? Aí também, ó, dividiu e até esse estudo está bem completo por isso, que ele estabeleceu ali por fases, né? A fase de planejamento tem uma macroatividade relacionada à perfuração de petróleo, que é a aquisição do direito exploratório, ou seja, a empresa tem que ir lá e tem que fazer o bid quando a ANP abre o leilão para exploração, ela tem que ser a vencedora para conseguir isso, né? Então tem toda uma atividade de divulgação de atividade, elaboração de estudos preliminares que a empresa tem que fazer, que servem também ali e podem gerar algum tipo de interação com o meio ambiente também como um todo, né? A operação em si, aí tem essas macroatividades, atividade de apoio da instalação, operação e desativação, que vai envolver mobilização de mão de obra, uso e aquisição de bens, movimentação de embarcação de apoio, construção de bases de apoio e movimentação de helicóptero. Para a instalação também acaba repetindo ali, fixação da unidade, a perfuração em si, teste de formação, tem toda instalação e operação de equipamento, complementação, a mesma coisa, e com abandono, a própria retirada da estrutura submersa, o tamponamento do poço e o deslocamento da unidade também são ali atividades relacionadas a isso, né? Então, aqui tem todos os rolos das atividades e os aspectos, né? Da construção e operação do canteiro, do deslocamento da unidade. Então, aqui a gente já começa a ver já exatamente o debruçar da equipe técnica, né? Aqui tem até algumas divergências ali quanto às operações, que, como a gente viu,
quando a gente trata de aspecto ambiental, é um aspecto que é puramente inerente à atividade, ou seja, independente de qual região e do ambiente que ela está, a atividade vai ocorrer. Um exemplo aqui é a geração de expectativa. E por quê? Porque a atividade está ali. A simples existência da atividade vai criar uma expectativa junto à comunidade. E aqui, quando a gente trata de introdução de dispersão de espécie exótica, aqui a gente já incluiu um item que não está adequado. Então, isso até é um ponto que eu comento com vocês aqui, que está em consulta pública e eu, até como analista, também já apresentei isso como uma proposta de melhoria para a consulta pública, que o aspecto ambiental aqui não é introdução e dispersão de espécies exóticas, é movimentação e deslocamento de estruturas com espécies exóticas aderidas. Só passa a ter introdução na hora que essa espécie entra em contato com o meio ambiente. Então, por isso que a introdução de espécies exóticas, na verdade, é um impacto e não um aspecto. Mas são detalhes ali que a gente consegue aprofundar mais futuramente depois, né? Mas isso tudo são informações que estão acessíveis para vocês, né? Dentro daquele documento vocês conseguem ver todas essas divisões que existem de atividade, o que é considerado aspecto, o que entra aí como impacto ambiental, né? Que vai desde geração nesse exemplo aqui, né? Geração de área de restrição de uso, aí, ou seja, vai para o pescador, ele vai ter uma perda e restrição de atividade, né? Ou seja, ele não vai poder pescar naquela determinada local. Derramamento acidental ou vazamento de substância contaminante. Então, tem todos os impactos ambientais associados a esse aspecto ambiental, que é um aspecto acidental, né? Emissões atmosféricas, aqui poluição do mar, geração de efluente oleoso, na mobilização de mão de obra, que também é um item que deve ser observado, tem o deslocamento rotineiro de trabalhador da sua residência para o local de trabalho, com utilização de helicópteros ou de embarcação, geração de emprego direto. Aí tem, ó, atividade, movimentação de helicóptero entra aqui como uma atividade, também tem seus aspectos ambientais que devem ser analisados, né? Aí tem geração de ruído, com perturbação à ave e fauna, que foi um ponto indicado também pela comunidade local lá da Foz do Amazonas como um impacto que por ele já foi identificado, só pela plataforma estar lá esperando o início da atividade, eles já foram impactados pelo ruído das plataformas, né? Operação e movimentação de embarcações, ou seja, aqui ele já tem todo um direcionamento de quais são os pontos que devem ser observados por um técnico ou por um gestor de uma atividade, da atividade de petróleo, ou um técnico que esteja elaborando o ERIMA, do que deve ser observado, né? E tem todas essas questões. Aqui tem até um item que é um pouco mais extenso, né, que trata aí de vários pontos, que é exatamente derramamento e da própria perfuração de petróleo, né, a própria atividade de perfuração, durante a atividade, o que ela pode gerar. Aqui a gente já entra na etapa do descomissionamento, né, que já entra na retirada das estruturas submersas, né, que pode ter arrasto mecânico, arrasto de âncora ou corrente no fundo, que vai destruir, fazer perda de habitats, derramamento também acidental de resíduos, o próprio tamponamento do poço, que é uma exigência da ANP, ou seja, tem toda a relação, né, de quais são as atividades, os aspectos e os impactos associados à atividade de perfuração. E um documento extremamente semelhante a esse também foi elaborado para a atividade de produção, também aqui nem quis iniciar exatamente para não ser extremamente repetitivo nesse ponto. Mas a atividade de produção é isso, são grandes estruturas que já demandaram um investimento bem maior, exatamente porque nessa etapa de perfuração, que é a primeira vez que a empresa vai ter acesso ao óleo que está armazenado, ou que ela tinha indícios de que existia ali, vai ser a primeira vez onde ela vai ter esse acesso, vai conseguir comprovar e estimar de maneira mais fidedigna, vamos dizer assim, qual é o volume de óleo que está sendo armazenado e que ela vai poder ter acesso, né, no seu processo de exploração. Então, com base nessa informação, ela planeja, né, a instalação de plataformas, quantas plataformas vão ser, quantos poços ela vai ter que perfurar depois
durante o próprio desenvolvimento da atividade, seja para fazer injeção de água, injeção de óleo, ou fazer o próprio escoamento em determinadas regiões que vão evoluindo, né? Então, a própria produção tem esse cenário de que será algo de cronologicamente muito mais planejado e previsto para ocorrer ali no mínimo durante uns 20, 25 anos, sendo que nós já tivemos atividades onde estavam previstas para ocorrer há 12 e ocorreram durante há 8, mas só que na época a empresa fez a avaliação de economicidade e optou por fazer esse desenvolvimento. Mas são grandes estruturas com desenvolvimento muito mais longo. O processo de licenciamento não é nem mais nem menos complexo da perfuração, mas só que o licenciamento da atividade de produção ele tem uma característica dele ser responsável pelo acompanhamento dessa atividade durante o tempo, né? Porque, vamos lá supor, durante um ano ficou ocorrendo atividade de licenciamento para um campo de perfuração, e nesse projeto de perfuração estavam previstos 2 poços e a atividade em si de perfuração pode durar 8 meses ou até menos. Ou seja, tem horas que o processo de licenciamento é mais longo do que a própria duração da atividade nessas atividades de exploração. Existem casos, não, que são bem mais distintos, são bem mais complexos, mas tem outros que o cenário é esse. O licenciamento tem um tempo cronológico maior do que a própria atividade. E para a produção, isso já é o contrário. Já a atividade de licenciamento, ela já ocorre nesse rito normal, mas só que a atividade de pós-licença que a gente chama são bem mais complexas. Então, aqui é mais por curiosidade, eu trouxe um exemplo de um acompanhamento que a gente fez, né, na Bacia de Campos. São plataformas fixas, a gente estava, né, exatamente acompanhando um sobrevoo de aproximação para fazer a vistoria nessas plataformas. Aqui abaixo está o nome delas, né, a plataforma. Essa Vega Emut é uma Entoli, é uma embarcação de combate à emergência que estava mobilizada já para essa região aqui. E aqui as outras plataformas. O meu objetivo-alvo dessa vistoria nesse dia era essa plataforma de Vermelho 2. E na ida deslocamento de helicóptero para essa plataforma, a gente já começou a ver essa embarcação com Firefight, que é esse canhão de água já acionado para fazer um acionamento. Não é raro ter esse acionamento até por treinamento das equipes e garantia que esses equipamentos estão funcionando. Várias vezes a gente vê essas plataformas e essas embarcações iniciando esse FF, que eles chamam, né? Simplesmente como um teste. Mas aí, nesse dia de helicóptero, eu achei estranho e já comecei a fotografar já nesse deslocamento, identificada aí também, com a aproximação dela também esse controle. Aí a plataforma onde seria alvo da vistoria. No LDEC eu já consegui também já fotografar exatamente as outras plataformas, as outras embarcações de emergência e essa também atuando ali com Firefight ligado. Aí já foi forma de registrar essa coordenada geográfica, né, que essas embarcações estavam e a operação que estavam sendo feitas, aí a proximidade que as embarcações estavam das demais plataformas, né? E aí foi uma aproximação quando a embarcação começou a chegar mais próxima da plataforma que estava sendo vistoriada. Aí, quando eu comecei a vistoriar essa foto, eu já comecei a ficar um pouco mais preocupado. E isso tudo eu estava no LDEC. Acabei de sair do helicóptero, a equipe pedindo para eu acelerar para sair, para ir lá para baixo. Eu pedi um tempo, fui para um local seguro, né, fora do LDEC, mas continuei a equipe pedindo para entrar, para a gente começar a vistoria, que tinha que começar e tal. Aí continuei registrando foto. Aí a questão é que a gente entrou para fazer a vistoria e eu perguntando, pô, não, mas tudo bem, a gente perguntando como se nada tivesse acontecido, não, a viagem foi boa, estava tranquila e tal. Aí eu perguntando, mas por que dessas embarcações aqui no entorno? Aí eles, não, a gente vai tentar descobrir o que está acontecendo. Só que a gente via no semblante das pessoas que não estava uma atividade normal, né? E depois de um tempo que eles, não, é que teve um vazamento de óleo que foi identificado 15 minutos antes de vocês chegarem aqui, então por isso que já começou essa embarcação, mas começou logo agora e você pode ver que na água não tem nada.
Mas só que se vocês verem na lateral, na borda da embarcação, vocês podem ver que aonde está até pintado aqui, rescue, o casco era vermelho e está preto. Aí, ou seja, depois a gente acabou descobrindo que esse vazamento de óleo já estava ocorrendo ali há um bom tempo. No mínimo ali na noite, na tarde do dia anterior, eles já estavam sabendo, já estavam fazendo esse tipo de controle, só que aí a gente acabou vendo que esse vazamento não foi informado, devidamente informado tanto ao IBAMA quanto ao ANP, não na dimensão que ele estava ocorrendo, e é esse o tipo de impacto de interação que a gente vai ter. Fernando? Oi? Fernando, eu pergunto aqui, a Glória não está aqui para todos os... Será que isso pode ser uma questão de subnotificação ou coisas que aconteçam cotidianamente nessa exploração? Será que eventos pequenos não são nem notificados? Pode ocorrer. Isso foi até um ponto não foi nem nesse caso prático aqui, foi até numa outra situação, onde eu também cheguei, fui no FPSO, e a lateral, exatamente, onde tinha um dreno ali de água, e a lateral estava pintada de preto. Assim que eu cheguei na plataforma, eu perguntei como é que estava a estrutura, como é que tinha sido a atividade dele, tempos, não, tudo conforme. Aí perguntei como vocês passaram por pintura de encostado em alguma região. Não, a plataforma está em dimensionamento, a gente recebe pintura de casco faz muito tempo. Aí, na vistoria de campo, a gente viu esse vazamento de óleo que tinha sido, cara, gigantesco ali dentro desse FPSO. Não nesse caso aqui, nesse que eu estou relatando apenas agora verbalmente para vocês aqui. Eles estavam trocando uma bomba de... Cara, a bomba em si pesava quase 1 tonelada com operação de guincho. Aí, nisso de tirar, ela estava pressurizada, então borrifou óleo, uma parte gigantesca da plataforma e tudo. Só que na hora deles fazerem essa estimativa do óleo que cai no mar, eles acabam utilizando uma ferramenta de estimação que é visual, que é um técnico, vai para a bordo da embarcação, visualiza e vê o que é iridescente, o que é mancha, e de acordo com o comprimento dessa mancha de óleo, eles estimam o volume. Aí eu até questionei, pô, mas vocês tinham estimativa do tamanho da bomba, do espaço vazio que existe dentro dela, do duto em que ela operava, vocês tinham uma estimativa muito maior de óleo vazado, vocês podiam até estimar qual é o volume que vocês conseguiram capturar pelo PEI, né, desse óleo, e aí sim indicar o vazamento de óleo, e eles não, o que a gente tem como padrão é fazer a indicação para o IBAMA e para a ANP, é esse óleo que é estimado através desse procedimento que é visual. E tem até a dúvida se esse procedimento visual se aplica a alguém no bordo de uma plataforma ou se aplica apenas para quem está sobrevoando de helicóptero. Mas, ou seja, são cenários exatamente. Para a gestão ambiental isso é complexo, e também não existe vamos dizer assim, um procedimento técnico para nortear que tipo de contextualização isso tem que ser apresentado. E é muito difícil do órgão ambiental receber uma informação. Vamos supor nessa aqui, o cara comunica, olha, vazou aqui, foram 500 ml de óleo. Como é que eu, com base na foto de uma embarcação dessa, do vazamento de várias embarcações operando, vou falar, não foram 500 ml de óleo, foi mais? É extremamente complexo, apesar de ser absurdo da gente relatar isso, né? Esse caso que eu comentei, que eu cheguei no FPSO e estava a lateral, cara, mas era uma lateral de 100 metros pintados. Eles alegaram que vazou 250 ml de óleo no mar. Aí, esses são questionamentos, exatamente, evoluções que nós temos que ter. Quer falar alguma coisa, Glória? Não, vou sim. Aqui o Marco fez uma pergunta, e aí 2 exemplos aqui, Marco. Aí a gente está vendo uma situação que o Fernando está falando que é visível, né? A mancha de óleo, mas na operação da Enalta agora de perfuração,
quando mergulhou em ROV para poder fazer a inspeção submarina logo no início da atividade, por uma diferença de pressão lá no mapeada no ROV, vazaram 15 litros de óleo hidráulico e foi comunicado. Pequeno. Né? Muito pequeno, isso em profundidade. O Campo de Atlântico tem 1.500 metros de lâmina d'água, então foi um vazamento que, para chegar à superfície, ainda mais sendo hidráulico, difícil detectar. Mas atendendo a licença ambiental, qualquer evento desse, ele tem que ser comunicado. E teve um outro evento no segundo que foram 36 litros, os dois com autuação e multa pela comunicação. Mas, enfim, pelo sistema de gestão da empresa vai continuar comunicando, né? Não, perfeito, Glória, perfeito. Tanto que é isso, nós recebemos, são inúmeros, assim, declarações de vazamento de óleo com esse quantitativo mesmo. Quando é hidráulico, a gente reconhece mesmo que a quantidade até de óleo hidráulica que é utilizado, assim, no caso de ROV, em algumas outras estruturas, de guincho, de plataforma, são volumes pequenos. Só que quando a gente começa a ver vazamento de óleo, que teve mancha, que apareceu, que eles acionaram 3 embarcações, na hora que você vai ver, eles alegam, não, foi 50 litros de óleo que teve um vazamento. Aí, exatamente, incita esse tipo de questionamento. Mas só que um questionamento difícil de ser feito. Questionamento, contraposição, né, vamos dizer assim. Mas, Marco, as empresas, sim, elas notificam todos esses vazamentos, até por ela é muito pior para elas não comunicar do que comunicar esses pequenos vazamentos. Então, a gente tem, sim, recebido esse tipo de posicionamento. O IBAMA, na DIPRO, eles fizeram até um esforço de tentar criar um novo mecanismo de multa e de autuação, porque eles estavam ficando extremamente sobrecarregados, botando equipe de fiscal para emitir um auto de infração exatamente com um caso desse, onde vazou um copo de requeijão de óleo no mar. Aí eles, isso não tem muito sentido. Seria legal ter um mínimo ambiental para a gente, a partir desse ponto, passar a multar. Eu sei que a PFE negou esse tipo, qualquer óleo no mar é passível de multa, então se a empresa vazar um copo, 1 ml, tem que emitir multa. E não é multa só do IBAMA, tem, acho que a multa até da Marinha do Brasil também. O pessoal que atua com atividade sísmica, que tinham os cabos também, com os cabos de hidrofone, que de vez em quando recebiam mordida de tubarão e o conteúdo do cabo vazava, cara, eram parcelas, né? Esses hidrofones, eles são particionados, então é um tubo grande com alguns equipamentos ali dentro, e para manter essa potencialidade de identificar essa variação das ondas sonoras, ele é preenchido também com óleo, não óleo, né? Tipo um querosene. E o tubarão, quando vê esses cabos cheios de craca, e não é raro que eles mordiam, né, esses cabos, e acaba vazando um querosene, né, que a tripulação acabava vendo alguns erros na identificação desses sinais. E o que vazava era isso, 5 litros. 5 litros de querosene no mar, você simplesmente, com uma embarcação navegando, como a Glória comentou, é impossível de ser visualizado, de ser combatido, não tem o que se fazer. Isso também era denunciado para a Marinha, e a Marinha também notificava e multava também. Cada vazamento desse aí, eu acho que era 15 mil reais que a Marinha multava. Que a Marinha tem autonomia para fazer a multa quando envolve derramamento de óleo no mar, né? Quando são outras atividades, desconformidade com licenciamento, é só o IBAMA. Mas quando é vazamento de óleo e a Marinha recebe essa informação, vamos dizer assim, que ela tem a prerrogativa e a iniciativa maior de multa é dela. Isso é meio que um acordo que existe entre IBAMA e Marinha nesse requisito. Bom, aí foi só um exemplo, né, do que eu trouxe já das atividades de perfuração. Aqui um caso na atividade de produção, que isso pode ocorrer, esse tipo de vazamento aí com óleo, né? Apesar de que na etapa de perfuração também é a primeira vez que a empresa vai ter acesso ao óleo, e também pode ocorrer esse tipo de vazamento. Só relembrando, o Macondo, lá nos Estados Unidos, aquele grande vazamento no Golfo, era uma atividade de perfuração e não de produção também, mas são atividades ali onde se tem esse tipo de impacto ambiental das atividades offshore, né?
Bom, mais recentemente a gente tem essa discussão, né, dos complexos eólicos offshore, né? Então, exatamente, para fazer um amadurecimento dessas questões, o IBAMA, assim como emitiu esse guia de perfuração que eu mostrei para vocês, aquele rol de atividades e aspectos e impactos, para a atividade offshore também isso foi feito. Isso foi feito até anteriormente dessa iniciativa, que isso aqui foi, se eu não me engano, de 2019, 2018, que ele foi publicado em 2019, que já foi exatamente o IBAMA identificando esse crescimento da eólica offshore no mundo e identificando o potencial energético que o Brasil tem com ventos, né, no seu litoral, principalmente no Rio Grande do Sul, no nosso litoral do Rio de Janeiro, aqui no litoral norte do estado do Rio, depois pegando o Nordeste como um todo, são as áreas principais. Isso já demonstrou um potencial com sobreposições com áreas de extrema relevância ambiental e de outras utilizações de uso do espaço marinho também, né? O IBAMA já fez esse estudo de avaliação de impacto do que os outros países identificaram, né? Porque como o Brasil não tinha experiência, não tinha nenhuma atividade dessa, nos restou pegar a informação do que era feito nesses outros países aí, né? Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França e Portugal. E com base nisso, estabeleceu o que poderia ser aplicável aqui, botando que muitas coisas desses países são temperados, na hora que a gente fala de um país tropical como o Brasil, tem algumas adequações a serem feitas. Mas esse foi um trabalho muito bem feito entre essa equipe que coordena isso. É bom ressaltar que, apesar do IBAMA ter uma coordenação específica para empreendimentos marítimos e costeiros, o licenciamento das eólicas offshore não é competência dessa coordenação. Ela tem uma coordenação que é exclusiva, que ela fica em Brasília. Ela cuida de empreendimentos pontuais e energéticos, cuida de eólicas offshore também. E atualmente até com um ex-grande amigo nosso. Ah, não sei se tu sabe, é o Edmilson que está como coordenador geral da coordenação que cuida de eólicas offshore. Então estamos em boas mãos aí. Edmilson foi um grande coordenador geral que nós tivemos do licenciamento de petróleo e gás. Ficou durante, eu acho que uns 10 ou 12 anos como coordenador geral. Aí eu tive também a sorte de ter ele como meu coordenador geral durante uns 2 anos e depois, durante 3 anos, ele sentado do lado e a gente tocando o licenciamento da área de Sergipe e Alagoas ali para sair do termo de ajustamento de conduta, né? Porque as atividades de petróleo eram mais antigas do que o licenciamento. Então, o licenciamento, quando começou a entrar em vigor, já existiam atividades de perfuração e de produção. Então, nesse interim, para essas atividades que já existiam, o Ministério Público exigiu um termo de ajustamento de conduta. E durante muito tempo isso ficou só no TAC sem licença ambiental. Então, a gente teve que fazer um esforço tremendo para conseguir regularizar isso e atualmente, todas as atividades de produção e exploração de petróleo no Brasil são licenciadas, têm licenças, e é a única tipologia do IBAMA que nunca teve indeferimento judicial, ou seja, nunca nenhum juiz suspendeu uma atividade de licenciamento do petróleo no Brasil, né? Então, isso já demonstra ali um pouco de direcionamento que os estudos acabam sendo feitos. Então, isso é um pouco valorizado, pouco não, isso é bem valorizado junto aos empreendedores, que eles veem quando a gente exige alguma coisa é porque tem algum motivo e sempre que sai a licença tem o seu valor. Então, aqui eu estou trazendo um pouco do que esse estudo das eólicas offshore acabou apontando, né? Aqui está o do Mar do Norte, na Alemanha, né? Já indicando aí quais são as áreas aptas, né? O conjunto que é onde vão ter as previsões de atividade. Tu vê que não são todas as áreas onde ele já direciona, onde já é estabelecidos algumas locações, né? E aqui o texto que acabei destacando aqui, ele acaba pontuando algo que é extremamente relevante para a gente que está discutindo planejamento energético e ambiental, né? Que assim como ocorreu aqui no Brasil, um monte de gente solicitando pedido de licenciamento numa área gigantesca, muitos com sobreposições, lá também ocorreu que os empreendedores aplicaram para determinada área do plano de desenvolvimento,
uma ordem de chegada dos processos, ou seja, quem entrava primeiro com pedido de licenciamento ganhava, né? Se existia uma, vamos dizer assim, uma licitação ou uma avaliação da capacidade do empreendedor em executar aquela atividade, né? Aí tá o texto, né, dessa avaliação que eles fizeram dessas atividades que ocorreram na Alemanha indicou bem isso, né, que o primeiro a chegar, o primeiro a obter a permissão, isso implica no risco de reduzir a competição, aumentando a especulação e favorecendo a rápida aquisição de licença. Muitos casos acabaram não sendo, não efetivaram a construção do parque eólico offshore. Que é o quê? Uma empresa qualquer, ela sabendo que quem entrar com pedido de licenciamento primeiro é quem vai ganhar, então a primeira ganha, a primeira pede, acaba ganhando a licença e depois essa pequena empresa ou um escritório de advocacia é que vai correr atrás de um empreendedor, de um investidor para fazer esse tipo de investimento. Então isso foi identificado na Alemanha e já apontado para o Brasil também como crítico. Aqui nós temos um outro exemplo de outro cenário também de conflitos que podem existir, de dificuldade no licenciamento, que aqui é na Bélgica, né? Aqui também a gente já identifica aqui, ó, zonas de pesca com adaptação de algumas técnicas de pesca, áreas de proteção costeira, área para deposição de material dragado. Essas rotas em azul aqui são rotas de navegação exatamente para atendimento desse porto e para outras atividades que existem em petróleo aqui. E sendo que a área que é disponível para atividades de eólicas offshore é apenas essa em laranja aqui, mas vê que tem toda uma distribuição e deslocamento para esse tipo de adequação. Ou seja, existe um planejamento espacial marinho de cada área, onde já identifica o que é indicado e apto ou já estabelecido para determinado local, como rota de acesso a um porto. Não tem como existir um deslocamento dessa rota. Essa rota já existe ali ou por um motivo econômico de economia das embarcações ou por problemas de insegurança nas outras rotas. Então, é algo que já sempre definido e que no PEN do Brasil também já teria promovido uma grande vantagem para essa nossa discussão das eólicas offshore se isso já tivesse ocorrido, né? Aqui é na Espanha, onde também eles já identificaram aí as áreas de exclusão, onde não vai ter atividades eólicas offshore, áreas onde pode ter, mas com condicionantes, e o que eles consideraram ali também como áreas aptas, né? Então, tem todo também já, novamente, um mapeamento espacial marinho do que é apto ou não. E aqui a gente vê um trabalho também que já deve ser identificado e o nosso arcabouço legal brasileiro permite isso, que é uma adequação do empreendimento em decorrência do licenciamento ambiental. Que era o empreendimento, esse que está aqui em 2013, era a proposta do empreendedor de instalação desse tipo de aerogeradores, só que nessa figura de baixo já mostra aí um recorte, já limpando algumas áreas e fazendo a exclusão de alguns aerogeradores em determinado local por contribuição no licenciamento para adequação com a atividade pesqueira. Bom, com base nesse estudo que foi feito ali pelos técnicos ambientais do IBAMA com relação aos impactos e aspectos que já foram identificados nos outros países, né, que tiveram ali, já tinham iniciativa e a realidade de cuidar dessa atividade eólica offshore, eles acabaram assimilando isso e tiveram a capacidade de elaborar essa proposta de um termo de referência, né, ou seja, um conteúdo mínimo para os estudos de impacto ambiental e por rima dos complexos eólicos offshore. E tem vários pontos ali que é bem interessante também de indicar. Também eu fiz esse compilado aqui com destaque, né? Apenas destacando que a luminosidade artificial é um item que vai ser ponderado, que deve ser discutido dentro do EIA-RIMA. O descomissionamento é algo que agora tem que ser tratado de uma maneira séria em todas as atividades consideradas ali de offshore, né? Que várias obrigações levam à necessidade de remoção total de todos esses equipamentos e que determina ali, né, a elaboração de um plano de descomissionamento do complexo, ou seja, tudo que eles colocarem no fundo vai ter que ser futuramente removido. Tem zona de exclusão de outras atividades marítimas
Esse é um ponto que ainda existe um total limbo no Brasil do que vai ocorrer, porque existe uma norma para a atividade de petróleo, uma norma que trata sobre segurança da navegação, onde um dos capítulos trata de área de exclusão no entorno de plataforma de petróleo. Que é isso? Plataforma de petróleo, o próprio risco que já envolve, por ser uma plataforma que envolve gás e óleo, produtos extremamente complexos, tem movimentação de carga, né, entre uma embarcação que está fazendo apoio ou não. Então, pelo quesito de segurança, a Marinha estabeleceu um raio de 500 metros ao redor de plataforma, onde nenhuma outra plataforma poderia se aproximar dela. E isso já causa um ruído tremendo com os pescadores, né? Que eles alegam que há anos eles já pescavam naquela região e agora com a plataforma instalada eu já não posso pescar naquela minha área. E eles alegam ainda que as plataformas exercem um efeito atrator para pesca, ou seja, para pescado, né? Vamos dizer assim, para os recursos pesqueiros que é alvo deles, que existe um esvaziamento de pescado numa área distante da plataforma, porque todos os peixes se concentram ao redor da plataforma. Só que é uma área exatamente onde o pescador não pode pescar. Então, eles reclamam desses dois impactos, que a plataforma atrai e aonde o peixe fica atraído, o pescador não pode pescar. Então, ele não consegue pescar o peixe quando está do lado de fora. É tecnicamente questionável, não existe muito essa argumentação, já teve várias tentativas de provar isso tecnicamente, que o peixe que está ali uma hora ele vai sair e ele vai manter a sua rotina de deslocamento, então ele continua acessível à pesca, mas só que conversar isso com o pescador e ele tendo a chance de encostar, ele acaba encostando e executando pescas com um grande volume de pescado, então eles acabam se arriscando a se aproximar de embarcação, tomam multa da Marinha, principalmente quanto a isso, e acaba ficando. Mas para complexos eólicos offshore, a Marinha ainda não estabeleceu o que vai acontecer com o entorno dessas estruturas. Se o pescador também vai ser excluído de ir naquele local, se ele vai ser excluído de em toda a área do complexo, ou se ele vai poder navegar mantendo esse afastamento de uma torre ou de outra, se ele vai poder navegar e pescar nessa atividade ou não. Então, existe um limbo quanto a isso, né? Só como exemplo, existem países no Mar do Norte em que eles elencaram, subdividiram, né, uma grande área de um complexo eólico offshore, eles dividiram em três e combinaram com a atividade pesqueira, ó, nesse ano você vai poder pescar nessa área e nessas outras duas vai ficar fechado para conservação, ou seja, para formação de estoque. Ah, no ano seguinte vai fazer um rodízio, você vai pescar em outra área, pescando nessa área onde estava preservada e aquela onde você pescou até o ano passado vai passar a ser de preservação. Então, existe essa negociação com a atividade pesqueira em outras regiões, mas no Brasil isso ainda não está negociado e pelos polígonos que estão traçados e pela profundidade do que está sendo solicitado, isso vai ser o que mais vai gerar ruído no processo de licenciamento e digo até que vai inviabilizar alguns empreendimentos, vai ser atividade pesqueira. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Não, áreas de exclusão, isso, representação do polígono, alternativas locacionais, né? Aqui já tem uma tabelinha aqui que já tenta apontar para uma estimativa e avaliação dos efeitos visuais estimulados do empreendimento, ou seja, um impacto cênico que as torres, né, vão gerar e como que isso deve ser tratado também dentro do licenciamento. Aqui, já semelhante ao que foi apresentado ali para perfuração e na produção que teve uma discussão das equipes, aqui também teve com a identificação dos aspectos e os impactos ambientais que podem ser esperados, só que em vez de impacto eles colocaram como efeitos ambientais, né? Isso tudo está dentro desse termo de referência que eu citei, né? Ele estabelece ali como que o termo de referência tem que avaliar a área de influência ambiental, que tem a ADA, que é a área diretamente afetada, tem a AID, que é a área de influência direta, e a AI, que é a área de influência indireta.
os programas ambientais, né, considerando esses impactos, essas atividades que já foram feitas também, eles já estabeleceram ali os subprogramas obrigatórios que devem ser observados. Então, tem esse plano ambiental da construção, que vai envolver toda a mobilização de mão de obra, controle de fotopoluição durante a instalação, que exatamente por ser em água rasa vai ter uma grande sobreposição com atividades utilizadas por tartarugas e por peixe-boi, né? Aí tem geração de resíduo, monitoramento de ruído, recuperação de área degradada, afungentamento e salvamento de fauna, projeto de prevenção de espécies exóticas, programa da biota marinha, aí envolvendo bentos, peixe, tartaruga, ave, morcego e mamíferos marinhos. Fernando, Oi. não sei se você tem a mesma percepção que eu tenho, mas em termos, vamos dizer assim, de experiências, né, que os outros países aí que você está mostrando, Bélgica, litoral da Bélgica deve ser o litoral do estado do Rio de Janeiro, tá? Holanda, Mar do Norte, né? A Inglaterra, Reino Unido e lá os países nórdicos, todos eles são países com uma extensão territorial, né, relativamente pequena, né? Tirando a Alemanha é maior. Mas eles devem ter esgotado esse potencial eólico onshore, né? E buscaram na alternativa offshore a expansão. Mas no Brasil não vejo isso. A questão das atividades onshore no Brasil, de geração eólica, ainda estão muito aquém de chegar no potencial. E aí a gente vê essa corrida para geração offshore eólica, que presumidamente pode ser mais eficiente, gerar mais energia, etc. Mas, por outro lado, é mais cara e também engendra aí uma série de questões ambientais, né? Qual a sua opinião sobre isso? Marco, esse ponto foi exatamente o que a pesquisadora de Portugal e da Espanha vieram discutir com a gente nesse evento que teve e acabou culminando com o lançamento desse termo de referência. Foi exatamente esse ponto que eles levantaram. Olha, existe eólico offshore no nosso litoral porque acabou o espaço em terra. E por isso que estão correndo para lá. Ela ficou impressionada com isso. Gente, vocês no litoral tem muito espaço ainda. Vendo o mapa de potencial eólico de vocês, tem muito potencial ainda em terra que está inexplorado. O custo para instalação, isso não compensa. E ela pontuando exatamente esse tipo de questionamento, indicando que até lá existiam eólicas onshore, onde até pressão social pelo impacto que o onshore estava gerando levou para o offshore. Só que ela alegando, era fazendas que ficavam a 200 metros de um aerogerador. Então o pessoal reclamava e conseguiu, na justiça, inviabilizar a continuação do empreendimento que alegava que não tinha impacto. Então ele falou que a instalação foi feita, durou 1 ano no máximo e já teve que ser desfeita. Então, para atender a matriz energética desses países, que são extremamente pequenos, como bem lembrado por você aí, eles pontuaram bem essa questão de que no Brasil não tem essa necessidade urgente de migrar para o offshore, e que ela havia até que poderia ser vamos dizer assim, se queimar uma etapa em promover a instalação de equipamentos offshore que não estariam totalmente maduros tecnicamente.
que ela ainda alegou que existiam alguns equipamentos que ainda tinham muito problema de corrosão, que não ainda haviam estimado ou avaliado a melhor altura ainda dos equipamentos a serem instalados e que poderia o Brasil, como tem essa possibilidade, que seria interessante para o Brasil avaliar exatamente isso, esperar um pouco o desenvolvimento dessa atividade para dar um reforço maior na sua eólica onshore, por ter espaço, ter em terra e ainda muita área vazia, sem até conflito com agricultores, né, com outro tipo de ocupação de solo, para só depois ir para o offshore quando já tivesse uma tecnologia já mais direcionada, mais específica e estabelecida para isso. Foram recomendações dele, mas muitas das recomendações que foram repassadas, até a mais básica, como vocês viram ali no mapa da Espanha, muitas das áreas que eles declararam como não aptas eram áreas de unidade de conservação. O técnico que elaborou esse mapa falou, olha, vocês aqui já têm áreas de conservação marinha, já bota que aonde a área de conservação marinha no litoral de vocês não é para ter esse tipo de atividade. Aí os representantes que estavam lá do governo, não, no Brasil a gente quer saber o potencial eólico de tudo, então vai considerar como apto, a gente avalia isso depois. E a realidade a gente sabe o que é, né? É fácil eles eles desafetarem unidades de conservação. A gente já passou isso por várias vezes, então dependendo da atividade, se ela tiver um potencial interessante, ela poderá ser desafetada segundo a técnica. Mas é isso. A ausência de já se incluir essas áreas de exclusões, a gente já sabe que vai existir, como é isso? O Ministério da Pesca, o próprio IBAMA já sabe locais onde a atividade pesqueira é extremamente intensa, principalmente na pesca do camarão. E existem solicitações de instalações para eólica do offshore exatamente em cima de bancos de lamas gigantes. Áreas de pesca de lagosta também no norte. Cara, isso vai ter um impacto tremendo e vai ter esse conflito. Se isso já tivesse sido inserido nesse tipo de trabalho de mapeamento, já promoveria um tremendo desgaste no futuro processo de licenciamento. Eu trago aqui também a discussão, acrescentando aí essa meio que esquizofrenia brasileira, que lá no Ceará eles estão com problemas de fortaleza, de abastecimento de água, e estão com o projeto da usina de dessalinização. E exatamente essa usina se postula a localizar na Praia do Futuro, onde saem todos os cabos de internet que ligam o Brasil ao mundo. Um negócio extremamente perigoso, inclusive que pode vir a mudar até a localização dessa usina de dessalinização. Mas é uma questão que justamente escolheram a localização, talvez em função da proximidade da cidade ou outra coisa, terreno, etc., mas se esquecem das outras ocupações que existem ali. E essa ocupação é totalmente estratégica para o Brasil, né? Não, sem dúvida. O problema é que muitas dessas utilizações não são nem mapeadas. Tanto que até um dos maiores esforços, né, vamos dizer ali, uma das linhas de ação que vai ser principalmente capitaneada pelo PEN, é exatamente criar um banco de dados para unificar todas essas informações do que é feito e o que é utilizado no espaço marinho. Porque se for fazer uma solicitação do IBAMA do que é feito em cada locação, vai ser extremamente complexo obter esse tipo de informação. O que passa, aonde que passa um duto, aonde que não passa duto, se já foi autorizado alguma dragagem naquela região ou não. Então, esse tipo de esforço é o que está sendo capitaneado pelo PEN mesmo. E, sem dúvida, passa por ter uma compilação de informação, né? E para eólica offshore, a gente já viu no início do ano passado aí a publicação de alguns decretos, né? Um decreto antes da própria lei, né? Isso é uma coisa extremamente exótica, vamos dizer assim, né?
um decreto que dispõe sobre a concessão do uso de espaço físico e aproveitamento de recursos naturais em águas interiores de domínio da União, no mar territorial e zona econômica exclusiva da plataforma, para a geração de energia em empreendimentos offshore. E, Marco, aqui a gente consegue ver um outro ponto que até favorece e induz a criação ou induzia, né, essa corrida dentro do licenciamento para solicitar áreas, é porque tudo que é feito dentro do espaço que era de domínio da União, você para entrar com o processo de licenciamento, não precisava entrar com uma autorização de qualquer ente do órgão da União Federal, com exceção de atividades de petróleo, de perfuração e de produção e de dragagem, que aí tem um outro documento lá emitido pela Marinha. Todas as outras atividades é como se fosse um terreno de ninguém. Então, tudo que você quiser fazer naquela área, você pode, não precisa pedir autorização nenhuma. Então, por isso que deu a liberdade a esses 79 empreendedores que entraram com esses pedidos de eólica offshore. Porque, não, eles podiam, em casa, num mapa, pegar, não, eu quero fazer nessa área aqui, vou botar 120 ou 130 aerogeradores. Bota 130. Então, o que se vê muito é isso, são estudos e propostas de estudo que não tem muita correlação com o que está sendo desenvolvido em outros locais do mundo, né, com esse tipo de atividade. E esse decreto ele já tentou trazer um freio nessa questão, já pontuando, olha, para você fazer o uso desse tipo de utilização, vai ter uma regrinha aqui, que você vai ter que ter essa sessão de uso, vai ter que entrar com esse pedido. Só que como isso foi posterior aos processos de licenciamento, e infelizmente, no licenciamento, ninguém ainda emitiu um documento cancelando todos esses processos que foram iniciados e alegando, olha, tá aqui, saiu um decreto onde eu só posso licenciar quem tiver a sessão de uso. Quem não tem sessão de uso, então cancela, pronto, o pedido de licenciamento está cancelado. Esse seria uma avaliação que poderia ser feita a partir da leitura desses decretos e de alguns outros que saíram aqui. Poderia ser uma adequação do licenciamento ambiental para dar uma limpa nesse cenário, para acabar com esse cenário extremamente especulativo que a gente está, né? Que está todo mundo achando que tem 76 empreendedores, que todos os empreendimentos vão sair nos próximos 5 anos, que vai ser um mundo de emprego e de desenvolvimento que vai sair, que a matriz energética brasileira vai ser só eólica offshore. Sendo que, na verdade, o que está ali é totalmente especulativo, né? Então, totalmente não, perdão. Tem ali coisa séria, mas está sendo extremamente prejudicada por esse caráter especulativo, que assim como ocorre na Alemanha, o Brasil é obrigado a licenciar quem entrou primeiro com pedido. Então, pode ter uma CEMIG, uma Enel, qualquer outra grande empresa séria do ramo de energia que esteja precisando mesmo de um fortalecimento desse tipo de nova geração de energia na sua matriz para fazer qualquer tipo de adequação no seu planejamento, ele vai ser inviabilizado porque uma engenheira do interior de Minas, com seu laptop, montou uma empresa com cadastro, com registro de empresa de R$10.000 e entrou com pedido de 2 processos de licenciamento que se sobrepõem ao da CEMIG. Então é isso, são cenários totalmente distintos. Uma empresa séria querendo construir algo que vai favorecer e que permite um planejamento da matriz energética de maneira consolidada e firme, quanto a um caráter totalmente especulativo de alguém que está querendo obter licença para vender para um outro empreendedor depois que não tem nem licenciamento. Então são cenários complexos que a gente entende, mas voltando aqui a esse decreto, né? Ele estabelece aí que a cessão do uso do espaço físico e aproveitamento deve ser feito ali pelo Ministério de Minas e Energia, vai ser exercida por ele, né? Vai ser em relação ao espaço físico, as áreas de terra necessárias ao projeto deverá se entregar que eles chamam de entrega prévia, né, no SPU dessa área de desestatização. Previamente a entrega no Ministério de Minas e Energia, eles vão ter que entregar algumas outras atividades, né, após consulta a alguns outros órgãos, né? Isso aqui também do Prisma, né? E aqui alguns estudos ambientais que já foram entregues no IBAMA,
que estão em análise, né? E que essa declaração de interferência prévia... Mas essa capa aí está errada. Fala para ele que é offshore. Essa capa aí tá errada. É que a consultora não sabia ainda que o offshore pode ser assim tão perto, tá? Coisas de consultoria. Aí aqui, para quem tiver curiosidade, ver alguns estudos, no próprio site do IBAMA, você entrando em assuntos, licenciamento ambiental e consultas, também dentro desse licenciamento ambiental, vai ter aqui esse segundo item, estudos ambientais. Você clicando nele também vai aparecer esse portal, um portalzinho meio tosco, com apenas algumas pastinhas, aonde aqui o IBAMA, ele é tosco assim porque para o técnico ambiental, até para o nosso coordenador geral e até o diretor conseguir inserir qualquer documento no nosso site é extremamente complexo. Então, essa foi uma simplificação que a gente conseguiu junto à TI para permitir que nos processos que estavam em audiência pública, em consulta pública, que a gente conseguisse colocar todos os estudos e pareceres técnicos aqui dentro. Então, aqui é uma coisa que veio para facilitar, apesar de ser tosco assim, é útil, né? Aqui a gente consegue achar todos os estudos relacionados ao que for de interesse de vocês, né? Tem tanto petróleo, parques eólicos, eólicas offshore aí, estaleiro, tudo que vocês quiserem tá aí. Eu acho que tá um pouco entre o empreendimento no meio dessa lista, mas tem aqui algumas informações, né? E esse foi um cenário que até não é o último, né, mais atualizado, que o último acho que foi de julho, mas já mostra esse caos que está a proposta de pedidos de eólicas offshore no nosso litoral, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, vocês podem ver, ó, tem inúmeras sobreposições, né? Esse em vermelho aqui foi até um que eu estudei um pouquinho melhor numa das disciplinas, fiz um paper exatamente discutindo a sobreposição dele com a atividade pesqueira aqui em Farol de São Tomé. Glória conhece bem essa região aqui também, sabe como que a coisa de pesca ali é complicado. E aqui, esse empreendimento, ele vermelho por si só, ele já demonstra a especulação que estão essas atividades. Vocês podem ver que aqui ela tem bem uma separação, né? Uma atividade que é mais rasa e essa atividade é mais profunda. O empreendedor que encaminhou isso aqui, ele, no estatuto de criação dele, ele demonstrou um capital social de R$ 10.000 e ele colocou nessa proposta para o licenciamento aqui que ele vai conduzir primeiro essa fase 1 que ele falou aqui, que são, acho que 26 aerogeradores nessa área mais rasa. E se tudo der certo, aí ele instala esses 390 depois. Mas ele quer agora o licenciamento para tudo e a área para tudo. Então, aqui a gente já começa exatamente a observar. São empreendedores que não têm a capacidade de conduzir um processo desse, numa área que já vai ser extremamente complexa, e ele, por si só, já provoca esse faseamento aonde você já observa que o empreendedor não tem a capacidade e nem a real, vamos dizer, compreensão de que é um empreendimento viável ou que venha a ser viável para ele já fasear, ou pelo menos indica, não vou fazer isso. Se, caso eu queira fazer depois, aí eu entro com outro processo de licenciamento. Não, ele entrou com uma fase pedindo para tudo. E se você entrar no FCA, que foi apresentado no IBAMA, e analisando bem essas questões, você vê que isso se repete ao longo do litoral brasileiro inteiro. Coisa que é extremamente crítica, né? Um caso crítico e que já foi até apontado pelo IBAMA e que o IBAMA mesmo já indeferiu. Eles fecharam o acesso ao Porto de Rio Grande com esses canais, com todas essas atividades. Então, a Marinha já entrou e falou, ó, suspende todo esse licenciamento também, que não tem como continuar dessa maneira, né? Fernando, uma pergunta. Na verdade, todos esses empreendimentos estão numa fase de enquadramento, né? Não tem nenhum com estudo de impacto ambiental? Essas aqui são atividades onde eles já entraram no FTA,
Tá. O termo de referência, aquele padrão que eu mostrei para vocês, o IBAMA está verificando muito rápido esse termo de referência para os empreendedores. Então, quase todos esses empreendedores aqui, eles já estão com o termo de referência na mão. Ao todo desses aqui, 4 já apresentaram estudo. Tá, é porque eu vou te falar uma coisa muito crítica é a questão de dinâmica sedimentar, né? Então, todo o processo sedimentar em alguns pontos da costa, né? Alguns empreendimentos desses, por exemplo, né? Se a gente pensasse no estudo de viabilidade, né? Ou até mesmo no zoneamento da implantação desses parques eólicos, esse foi um tema que eu pensei até para uma tese, sabe, Marcos? Tentar buscar informação, principalmente com o LEPLAC, com alguns projetos na costa brasileira, e com a própria atividade de óleo e gás, só que no óleo e gás a gente não tem muito empreendimento em água rasa, né, com caracterização nessa zona de lâmina d'água, porque isso é muito crítico, né? E ali no Espírito Santo, na verdade, eu acho que eles tentaram só safar ali aquele polígono da zona de amortecimento de Abrolhos, né, aqui no 5. Ou não, eu fiquei nessa dúvida. Enfim, era só isso. Eu queria saber se tinha EIA já feito, porque eu acho que o diagnóstico ambiental é pesado em se tratando de meio físico e geologia, né? Não, exato. E, por sorte nossa, o Edmilson está lá, né? Que é um grande geólogo também, né? Então, essa parte de geologia, sem dúvida, ele vai ver. E esse termo que é isso, gente. Quando esse empreendedor, nessa fase do licenciamento, que a gente chama de FCA, são informações razoavelmente simples que o empreendedor tem que apresentar para o IBAMA fazer esse enquadramento. O que a gente chama de enquadramento é falar se isso é uma atividade que é de competência do IBAMA, se o IBAMA tem a capacidade de licenciar isso, ou se pode ser um Estado. Então, todas essas atividades aqui, o IBAMA falou, não, isso é uma atividade licenciável, a competência é do IBAMA, e essas informações que você me passou, você me termo de referência também. E esse aprofundamento exatamente dessas informações aí, Fernando, eu acho que falta um pouco de organização no setor energético, né? Agora há pouco eu estava conversando com a Glória sobre a tese dela e estava falando que a EPE, por exemplo, ela trabalha com uma lógica de viabilizar e ofertar nos seus leilões do setor hidrelétrico, principalmente, né, os projetos já com LP, né? E no caso do setor de óleo e gás, não, né? Então, quer dizer, a EPE meio que se omite e a ANP acaba assumindo uma função preponderante. E no caso aí ao contrário, né? Quando nós vemos a parte de exploração de petróleo, nós vemos a licitação dos blocos, né, por parte do governo, né, fazendo com que os agentes, né, participem do leilão com áreas ofertadas. Aqui não, parece um samba do crioulo doido, né? Não tem... quer dizer, qualquer um pode se habilitar, qualquer um pode demarcar uma área, não há um estudo sistêmico, quer dizer, desse potencial. Esse sujeito aí vai fazer 390 aerogeradores nessa área e ninguém sabe se vai fazer ou não, mas por reserva de mercado já definiu. Ou seja, falta um pouco de pensamento sistêmico nessa área de energia. Cabe ao Ministério de Minas e Energia, eu acho. Não, concordo plenamente, Marco, concordo plenamente. Porque, cara, e a interligação desse à rede nacional? Como é que vai ser feita? O local que vai ser? Será que não é melhor fazer o desenvolvimento de uma determinada área de uma maneira mais intensa, depois ir para outra, do que fazer uma fragmentação, como eles estão planejando, né? Então, são todas discussões aí que, sem dúvida, eu concordo com você, isso deveria vir do Ministério de Minas e Energia. Não deveria existir essa necessidade, né? Devia ser tudo por leilão mesmo. Olha, eu vou licenciar, vou leiloar essa área. Por acaso você tem a extensão dessas 79 solicitações de áreas? Deve ser muito maior do que todas
as áreas de bacias de petróleo já concedidas, talvez, Sim. ou coisa compatível, né? Mas eu tenho curiosidade de saber a extensão todos esses polígonos, né? Dentro desse processo meio que lunático aí de solicitação, porque deve ser uma coisa imensa, né? Pegando aqui, por exemplo, ali o litoral do Rio de Janeiro, aquela área em vermelho ali, comparando com a Lagoa Feia, é uma área imensa de mar, né? Não sei, eu acho que até no infográfico que o IBAMA emite rotineiramente com isso, tem até a listar o quantitativo total de área que é solicitada nessas questões aí. E, Marco, eu chamo a atenção não só para a área. Se a gente comparar isso aqui com o que a atividade de petróleo já instalou, isso aqui é inúmeras vezes mais impactante do que a atividade de petróleo para instalação. Isso aqui de impacto para a atividade pesqueira e para a geração de áreas onde novas espécies exóticas vão crescer, isso aqui é um prato cheio. Quem cuida de biodiversidade de recifes lá do litoral do Nordeste está extremamente preocupado com esse lado do Nordeste, porque isso vai ser fazenda de coral-sol e fazenda de peixe-leão. E as áreas que estão previstas lá para o Nordeste são áreas de intensa atividade de reprodução da própria lagosta. E lagosta, a larva da lagosta é uma larva que, apesar de planctônica, é uma das maiores larvas planctônicas que existe. Ela chega a quase 1,5 cm, só que é 1,5 cm muito chata. E o pessoal está falando que isso vai ser uma presa perfeita para o peixe-leão. Ou seja, a gente vai instalar algo gigantesco numa área que é de desova de lagosta, num período possível, quer dizer, no período não, né? Não vai ficar ali nessa região onde a lagosta desova, ou seja, o peixe-leão vai poder predar a larva exatamente no período mais frágil do ciclo de vida da espécie. Então, isso pode ter um impacto tremendo sobre esse estoque que tem uma grande relevância para a atividade pesqueira ali como um todo, né? Então, os pescadores e pesquisadores que cuidam de Recife de Coral estão extremamente preocupados com isso, mesmo eles sabendo que vai ter esse projeto de prevenção de espécies exóticas, a gente não está vendo isso como extremamente efetivo, que é um trabalho custoso, que vai aumentar mais ainda o custo de implantação desse tipo de atividade, né? Só que é uma região extremamente sensível. E com esse cenário que está, né, extremamente complexo também, né? Aí tá, né, no Rio Grande do Sul. Marco, eu acho que eu consigo essa informação sim de área que está sendo demandada. Aí tem o total de processo, mas isso aqui, como eu disse, é um levantamento que eu acho que foi do início do ano passado, início desse ano, em março. Até março já estavam aí em 73, agora já estamos em 79, se não me engano. E essa é a divisão da nossa diretoria de licenciamento, né? Agora nós temos uma coordenação de assuntos estratégicos, que é esse COAS, que cuida exatamente de avaliação de alguns temas sensíveis. Nós temos a nossa coordenação geral de empreendimentos marítimos e costeiros, essa CGMAC aqui, que ela é dividida no licenciamento de portos e estruturas marítimas, ou seja, eólicas offshore. Se fosse para seguir a concepção e o direcionamento lógico do órgão, ele era para estar aqui dentro, mas não está. Temos a coordenação de exploração de petróleo e gás offshore, que quem licencia sísmica e atividade de perfuração, e aqui a atividade de produção, que é na Coprod, que é onde eu fico sediado. O licenciamento de eólicas offshore fica nessa CENEP aqui, essa última caixinha, que é a coordenação de licenciamento ambiental de energia nuclear, térmica, eólica e outras fontes alternativas. E o Edmilson está como coordenador geral dessa grande caixinha aqui como um todo, né? Coordenação de mineração e tudo. Bom, gente, o que eu tinha era isso. Aberto para mais perguntas aí, quem tiver. Eu tenho, Fernando. Muito legal, Fernando.
Essa parte geólica, para mim, assim, eu comecei a estudar um pouco, mas muito mais nessa pegada do meio físico mesmo, por conta de eu ser geóloga e conhecimento de óleo e gás. Mas eu tenho uma pergunta para você sobre o processo de AAS. Queria Aham. pegar uma percepção sua, porque, assim, fazendo uma pergunta, Marco, o Fernando encerrou. Tá. Porque, assim, é sobre essa estrutura de governança que foi dada na AES. O que nós temos hoje? A gente ainda não tem, por exemplo, para Sergipe e Alagoas, eu não sei de Solimões, o processo decisório concluído, como você mostrou, mas, por exemplo, o CTA, ele já teve o prazo dele, enfim, ele já foi extinto, né? E aí, como é que você vê isso? Porque, assim, dentro desse processo decisório, o próprio comitê interministerial ele pode buscar ali outras opiniões no mercado, por exemplo, né? Outra análise do estudo, e aí pode ser que a gente tenha talvez uma decisão, né, de transformação de parte daquela área que foi classificada como não apta, como uma área moratória, né? E como você vê esse processo mais dessa governança desse? Porque, assim, no meu entendimento, o CTA em si deveria ficar ativo até a conclusão, o processo decisório, até mesmo para esse comitê interministerial poder voltar, né, ao próprio CTA. Não, é isso mesmo, Glória, que é isso, o CTA foi extinto, não sei nem se ele foi extinto oficialmente ou se simplesmente acabou a função dele. Não, eu não lembro mesmo como que isso estava na portaria. Se o CTA se mantinha. Tinha um decreto, lembra, Fernando, que ele era. No decreto, né, teve inicialmente uma portaria que estabeleceu ele, depois sai um decreto que coloca o prazo de validade dele, se eu não me engano, vai até o final de 2021 ou até mesmo 22. Tá, tá. Né, que é isso, faz tanto tempo também e causou, vamos dizer assim, um desgaste tão grande que eu fazia parte desse CTA. Até depois, até nessa continuação de palestras aí que o Marco organizou, vai ter também uma das integrantes da EPE também, que participou do CTA aí também, ela participou, né? Ela até encabeçou bem essa questão, né? E, cara, foi extremamente desgastante porque o comitê técnico pegou esse resultado final do estudo, junto com a consultora, várias reuniões internas entre CNBio, IBAMA, EPE e ANT. Conseguimos chegar a esse resultado final, compilando e apresentando informação. Olha, se gastou uma fortuna levantando essa informação, tem todo um esforço técnico de consulta pública quanto a isso, elaboração de estudos, levantamento de cenários, e indicou essa condição aqui. O IBAMA avalia dessa maneira, a ANP dessa maneira, então cada órgão fez o seu recorte e depois apresentou, olha, em sinergia, em conjunto, em visão integrada aqui de todo mundo, a resolução que nós temos é essa e a gente concorda com o resultado do estudo que foi apresentado. E fizemos essa apresentação exatamente para essa comissão interministerial. Só que essa comissão interministerial, ela promoveu reuniões, se eu não me engano, eram extraoficiais. E nessas reuniões extraoficiais é que ficou clara essa divergência de opinião, de que existia esse interesse em fazer essa mobilização, né? Vamos dizer, esse desconforto com o resultado que foi obtido, sendo que, cara, se você vai conversar com o setor de óleo e gás, cara, não tem ninguém interessado nessa área costeira. É uma coisa que a gente não consegue entender o porquê, o Ministério de Minas e Energia, por que tu não atende isso? O que você está achando que vai cair do mundo e de alguém que vai criar uma demanda quanto a isso? É o mesmo problema que a gente encontra em Abrolhos, né? Toda hora eles estão colocando aqueles bancos, aqueles blocos próximos a Abrolhos no leilão. Ele está no leilão permanente, aqueles blocos. O próprio setor já demonstrou, não, nós não queremos, porque isso é mais dor de cabeça do que qualquer outra coisa. Existem recomendações de vários órgãos, removam essas questões, mas continuam deixando ali.
Isso só causa desgaste, não só opinião pública, para os órgãos que cuidam de política e de planejamento, abordando esse ponto, né? E esse cenário aqui é crítico exatamente por isso. É um esforço que teve sério, com um resultado, com uma ferramenta que pode ser útil, mas na hora que chega na tomada de decisão, ninguém quer ter o desgaste político de assumir isso. Ou quer assumir, mas de uma maneira mais escondida e tentando sair para uma coletividade. Teve pressão para que essa decisão de reversão saísse pelo CTA, que era uma coisa que sairia mais diluída entre vários órgãos, entre várias pessoas assinando, e todo mundo, não, isso vai ferir totalmente o que foi estudado, que foi planejado, não. O estudo é esse. Se vocês querem mudar isso, que mudem na comissão interministerial e assine você, né? Por que está querendo fazer pressão para a gente mudar aqui? Então, dentro do comitê, a gente conseguiu estruturar isso e exatamente por essa vamos dizer assim, esse acaloramento que teve ali de algumas medidas que acabou tendo esse direcionamento de quase um esvaziamento e acabou, como você acabou de me relembrar aqui, que eu não tinha mesmo em mente essa visão desse decreto que acabou mesmo que aí extinguiu, né? Acabou o prazo. Mas só que acabou o prazo sem a comissão interministerial tomar decisão. E mesmo com esse desgaste político em cima do Ministério de Minas e Energia, que não inicia esse processo de AAS nas outras áreas geográficas, a gente, sinceramente, estava pensando que com esse problema que teve na Foz do Amazonas, que fosse ter uma corrida exatamente para aprovar essa AAS para dizer que já tinha alguma coisa. Mas nem isso nós observamos. Isso é um assunto que está morto, não está sendo discutido. Dentro do meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, não tenho escutado nada sobre esse assunto, de quem está lá, quem está responsável por isso, quem está sendo encabeçando a questão, e do Ministério de Minas e Energia, o que eu tinha era ainda durante o CTA, alguma coisa no início de 2022, mas por esse lado, de que, não, o CTA se reuniu e reuniu extraoficialmente, está querendo fazer algumas outras discussões, só que como o prazo já venceu, eles acabaram com essa possibilidade de fazer, né? Pois é, Fernando, a impressão que eu tenho é que parece que é um processo que não tem muito nem pai nem mãe, né? Porque tem uma estrutura de governança, mas não fica muito clara dentro do MME ou dentro do NP, que fosse na definição de blocos, na superintendência, um órgão que permanentemente fosse cuidar dessa agenda da AF. A minha percepção é essa. Parece solto, né? E quando dilui o Comitê Técnico de Acompanhamento, né, que poderia ser esse órgão trabalhando nessas agendas, enfim, inclusive, né, até para preparar o comitê, isso me parece muito fragmentado. Não sei se a sua opinião quanto a esse estilo de governança do processo. Não, é isso também, concordo totalmente. É que eu não sei se a gente vai conseguir observar um novo cenário agora com certo, vamos dizer assim, retorno da pauta ambiental dentro de algumas questões, mas, sinceramente, depois de tudo que a gente viu na Foz do Amazonas, se a gente não vê pelo menos uma retomada aqui, a solução desse caso aqui é fácil, é uma ata de reunião entre os representantes da comissão interministerial e a publicação da portaria. Ou seja, não tem mistério, é algo que já está consolidado, eles não fazem exatamente por outros motivos. E pelo menos o que eu entendo em vários desses assuntos que são críticos ninguém quer tomar essa frente de encabeçar um desgaste político. Seja aqui com empreendedores, com outro tipo de atividade, mas com isso em diversos outros assuntos. Fernando, muito obrigado, então, pela brilhante apresentação. As pessoas estavam aí online e muitas delas reclamaram de problemas de comunicação. A palestra está sendo gravada, vai estar disponível no site do PPE. Bem como eu vou pegar com o Fernando esta apresentação que ele deixou, que ele fez aqui em PowerPoint, também colocar na nossa plataforma de material da disciplina. Todos aqueles que quiserem e não forem da disciplina podem me solicitar que eu envio
essa apresentação e a palestra de todos. Agora, solicito a você, Fernando, e a Glória, em especial, assistirem à palestra da Verônica, que vai falar sobre a avaliação ambiental de área sedimentar, da EPE. E ela vai falar não só desse caso offshore, mas também do caso onshore, que tem em Solimões. E como é que está esse imbróglio, né, da questão da margem equatorial, se vai ter avaliação, se não vai ter, porque é uma coisa que é um órgão de planejamento do Ministério das Minas e Energia. Ela vai dar essa palestra aí para a gente. Então, você está convidada e fazer suas perguntas aí para ela também. Ótimo, participarei sem ok? dúvida. Fernando, pode cancelar a gravação. Obrigado, Fernando. Mais uma vez, um abraço aí. Tudo de bom. Isso, Fernando, mas obrigada. valeu, Obrigado, gente. Um Fernando. abraço. Um abraço. Tchau. Valeu. Tchau.